Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui nessa sexta-feira para mostrar mais um bom livro para vocês, no que a gente chamou de Sextou com Livros. Aqui no litoral norte de Salvador, estamos aqui passando por um período chuvoso, né? Hoje vamos ver se a Iemanjá vai deixar eu gravar esse vídeo direitinho. O livro de hoje é muito bacana, chama-se Veemente. Esse livro é um livro que originalmente é de crônicas, né? Mas tem contos também nele, né? E o autor desse livro é Diego Arribó, meu amigo, meu grande amigo de São Paulo. Então, começando pela breve biografia de Diego, eu já comentei outros livros dele aqui nesse canal, né? E li praticamente todos os livros dele, são 7 livros. Esse aqui é o 8º livro que ele escreve, o Diego. O Diego, ele é um escritor, ele é professor, ele é artista, é desenhista e também poeta, né? Os outros livros dele são todos de poesia. E muito bacana, né? Como eu disse, comentei vários aqui. E esse é muito legal, porque são crônicas, né? E também alguns contos. Lá dentro tem alguns contos. E aí a coisa interessante é que ele faz nos últimos capítulos desse livro. Eita, que a chuva pegou. Vamos ver se eu consigo ir até o fim, sem me molhar. Estou aqui numa barraca de praia. Muito bem. E aí, nos últimos capítulos, ele fala um pouco da biografia dele. E aí, nada melhor do que as palavras do autor para falar sobre ele mesmo, né? Então, esse capítulo diz assim: de Itarantim a Taipas. No ventre de minha mãe, vim de Itarantim, Bahia. Então, ele é aqui do interior da Bahia, né? Em 1988. Coincidentemente, mesma idade, ele tem a mesma idade da minha filha, né? Minha filha mais velha, a Rosaninha. Viemos para São Paulo em busca de progresso. Na fuga de carro, ela grávida, meu pai e meu irmãozinho fomos trazidos por um tio meu. Outros tios já moravam na cidade grande. A periferia nos acolheu. Minha mãe, muito jovem, me gerou no hospital de Cachoeirinha. Teve alta logo após o parto. Ela ficou no hospital por mais alguns dias. Aquela gestação corajosa teve um desfecho em comum. Nos olhamos pela primeira vez 36 anos depois de meu nascimento. Olha que coisa, né? E ela me contou toda a história verdadeira. Estou escrevendo. Então esse livro também é um pouco de autobiografia, né? De Diego, né? É interessante nesse aspecto. Veja que ele foi criado, né? Por outras pessoas que não pela mãe dele, né? Por outros familiares, por outros amigos. E aí tem um pós-fácil, que é interessante esse livro, que tem um pós-fácil, que eu acho que é mais do que um pós-fácil. Se ele tivesse botado no início do livro, seria um prefácio, porque diz bem o que é esta obra, sabe? E aí, em vez de eu ler, aqui tem a orelha também muito bem feita, por Ione Martins, que deve ser amiga dele, né? Eu vou ler essa parte aqui desse pós-fácil, que diz bem o que é essa obra também, nas palavras do Diego, né? Eu acho que vale a pena. Ele diz assim, ó: ser brasileiro é ter o molho bem misturado e servir a si mesmo o banquete que elimina a fome. Escrever este livro foi como preparar uma alimentação para uma comunidade inteira. Cada crônica é um ingrediente primordial, e é verdade. E sabemos que só se serve aquilo que se comeria, ou seja, do bom e do melhor. Exatamente isso, Diego. Registrei, né, aqui memórias, ficções, desejos e uma pitada de imaginação. Tudo feito com muito amor e dedicação. Isso leva tempo, porque palavras e alimentos são colheitas conscientes, é verdade. Que possamos sair saciadas desta leitura e que cada um desses ingredientes literários fomente o desejo pelo afeto e pelas novas chances que habitam dentro de cada um de nós, porque a vida exige um olhar veemente, né? Muito bacana esse livro, sabe? Eu recomendo fortemente. Eu marquei algumas coisas aqui para ler para vocês, para marcar do conteúdo do livro mesmo, mas eu vou dar só 3 picadas. Uma, eu achei interessante, porque eu achei uma espécie de uma poesia concreta, um haikai no meio desse livro. É no capítulo chamado Lapsos, né? Que eu não vou ler todo, mas eu vou ler esse pedacinho aqui, que é uma poesia que ele colocou no meio da crônica, né? Diz assim, no capítulo chamado Lapsos, diz assim: o rio é mãe da vida, a chuva é o pai, o mar é madrinha, padrinho o vento é, o som das coisas, nada disso tem cor, mas é familiar, família e ar. Achei genial essa poesia que ele colocou aqui. E aí também, mais na frente, no capítulo intitulado do WhatsApp ao fax, né? Ou seja, do WhatsApp ao fax, que é um capítulo muito interessante, que ele fala inclusive da Denise, né?
Stoklos, né, a grande dramaturga, escritora e atriz, né, que foi professora dele e mestra, vamos dizer assim, dele, inspiradora do Diego, né, na vida e na arte dele, que também Diego fez e faz teatro, né. Muito bem, então nesse capítulo ele tem um trecho que ele fala sobre arte que eu achei uma espécie de definição assim genial. Não sei onde ele tirou isso, eu acho que ele tirou da cabeça dele mesmo, aquele é genial. Ele diz assim, ó, a arte é para o ser vivo o mesmo que a abelha é para o mel, essencial. E a história do Brasil é seca, cinza e sofrida. A única saída está na natureza. Achei também isso muito, muito bonito. E aí, para finalizar esse vídeo, não ficar muito grande, mas também eu não poderia me furtar a ler pelo menos um dessas crônicas dele. E eu vou ler logo a primeira, que chama-se Banana Split, que me marcou muito, todas me marcaram, né? Mas essa aqui me marcou em especial, que eu achei de uma criatividade, a forma como ele escreve, assim, muito bom, sabe? Muito legal. Logo o primeiro, né? Chama-se, como eu disse, Banana Split. Aí ele diz assim, ó, o escrito dele tem horas que é de uma singeleza, sabe? E a beleza está na simplicidade, né? Não está na complexidade, na robustez, em textos assim de português complexo e clássico. O clássico também tem seu lado, né? Tem sua vez, mas esse não é dessa natureza, é simples de se ler e lindo, sabe? É uma poesia em prosa. Então ele diz assim nesse Banana Split: o amor é imprevisível como um tsunami. Em 1967, a desbravadora Wanda Maria, destinada a cuidar de sua família desde muito menina, trabalhou fazendo faxina numa das casas do bairro Pedra Branca, próximo ao Horto Florestal, em São Paulo. Aos 11 anos, lavava as louças, os panos e o chão dos outros para ajudar a própria família. No serviço, Wanda conheceu o jovem René, sobrinho da dona de casa. A história de amor, presta atenção. Um rapaz educado, elegante, com olhos cor de mel e cabelos negros, penteados de lado, que à primeira vista marcou a moça positivamente até o momento em que ele acendeu o cigarro. Wanda jurava que nunca ia se apaixonar por fumantes. René se aproximou e iniciaram uma conversa que logo virou amizade. Numa das vezes, junto da casa, aconteceu um ataque de tosse do moço René, e ele inventou de mergulhar num pano de álcool para enrolar o pescoço como tentativa para aliviar a dor e melhorar a respiração. Ele queria mostrar que sabia se virar. Minutos depois, o desastre aconteceu. Outro cigarro, o desastroso acendeu outro cigarro e provocou uma chama ao redor da cabeça. O susto foi grande, Wanda o ajudou na emergência. A ida até o hospital, a companhia, a espera, o retorno, os cuidados, os curativos. Todas as manhãs que chegava na casa, perguntava sobre René, sem saber que ele também falava e pensava nela constantemente, até que se apaixonaram. Um tempo depois começaram a namorar. Num belo dia ensolarado, René convidou Wanda para sair e passear à luz da manhã. Entre tantas histórias, sonhos e uma realidade extremamente difícil na época, Wanda foi sentindo firmeza naquele homem gentil. Ele soube que Wanda era louca para provar sorvete, então tratou de surpreendê-la com uma deliciosa banana split, que é o título da crônica, né? O conto, né? Ela ficou tão maravilhada com a iguaria e atarantada pelo sabor surpreendente emergindo em seu corpo, que depois de comer, Wanda pediu René em casamento. Ele, apaixonado, encantado com a simplicidade e coragem de Wanda, aceitou no mesmo instante. Poucos meses depois, casaram-se no cartório e na igreja. Foram felizes desafiadoramente, entre parênteses que ele colocou, por longos anos e ajudaram muita gente. Moraram em vários lugares e o último na Periferia de São Paulo, onde tiveram 3 filhos. René morreu de cirrose no início dos anos 90, aos 42 anos. E Wanda, até hoje, não fica sem banana em casa. A fruta a faz lembrar de seu grande amor, o primeiro namorado e único esposo. Então, é nesse nível que é esse livro aqui, sabe? Por isso que eu fiz questão de ler pelo menos esse capítulo para vocês. Outra coisa interessante desse livro, e eu nunca tinha visto nada igual, e ia quase esquecendo de dizer, é que ele é automaticamente traduzido para o espanhol. Eu acho que Diego gosta muito de espanhol, da língua espanhola. Então, cada um desses capítulos, você tem o capítulo em português e, na sequência, o capítulo em espanhol. Eu achei isso muito legal. Inclusive, quem quiser estudar espanhol, é uma boa fonte de estudo também, né? Você tem português e espanhol. Ele fez isso, eu acredito, por gostar muito da língua, né? Da língua espanhola. Muito legal. E aí, como eu disse, ele nasceu em Taipas, né?
na periferia de São Paulo, né, na grande São Paulo, vamos dizer assim, mas na verdade ele a família dele, né, é aqui do interior da Bahia, por isso essa sintonia que eu tenho também com ele, com esse meu grande amigo. Muito bem, fiquem em paz, obrigado por terem vindo até aqui, curtam o vídeo, né, quem quiser eu vou botar aqui na descrição onde você pode comprar esse livro, né, onde você pode adquirir esse livro, na descrição desse vídeo, né, e por favor, se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda e coloque o sininho para receber as notificações.